classificar. Tá. Mas são espíritos maus, espíritos negativos, espíritos que são regidos por um demônio, Lúcifer, né? Que eles também têm hierarquia dele. Mas tem gente que acha que às vezes é um espírito de alguém que morreu. Essa é a minha dúvida. Olha, há mais de 20 anos que eu faço exorcismos, eu nunca me deparei com alguém que estava possuído por um espírito mau, que fazia mal à pessoa, que era alguém que, eu sou o vô dela, eu nunca me deparei com isso. Me deparei assim, sonho com meu pai, sonho com meu vô, né? Vi passar na minha frente. Isso pessoas relatam, mas incorporados com o espírito, não, só vi com espíritos demônios, né? São demônios, espíritos das trevas, espíritos maus, né? Que vivem na Terra procurando pessoas para prejudicar, né? Muitas das vezes aleatoriamente, muitas das vezes porque alguém fez alguma oferenda, um sacrifício. Mas qual é a função desses demônios? Eles se alimentam disso? Eles trabalham para um mal maior? Por que eles... A função principal deles é tirar sempre a pessoa do caminho correto quando ela está, tirar a pessoa do caminho quando ela está indo para um caminho bom. A função é sempre te desviar de um caminho bom. Mas por quê? É por causa da queda lá do começo, daquela queda de luz em um terço do céu? Ele quer ganhar pessoas para ele. É isso, ele quer a alma das pessoas. O alimento dele é a alma, ele quer a alma das pessoas. Então ele faz de tudo para a pessoa se desviar do caminho, né? Na época de Cristo, na época bíblica, ele era muito chamado de acusador. Né? Aquele que acusa, aquele que te acusa. Exato. Então ele quer sempre fazer você destabilizar, você sofrer, você pensar pensamento suicida, né? Então, isso é o que nós vemos, né? Deve ter outros objetivos que nós não sabemos, muito provavelmente. Porque... eu vou te falar, se você pegar alguém que vai dizer assim, não, eu sei tudo do mundo espiritual, não é verdade, ninguém sabe, não tem como. É como às vezes eu vejo pessoas dizendo, não, eu sei tudo sobre Deus, Deus é assim, Deus é assim, Deus é assim. Pô, mas Deus nunca apareceu para ninguém e não está escrito nada praticamente sobre isso de Deus, né? Então são coisas que as pessoas... não tem como saber 100%. Eu sei tudo. Não, ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Até Jesus disse, tem coisas que só o Pai sabe. Eu não sei. Perguntaram para ele, né, qual o dia, né, a hora da volta. Ele disse, só Deus sabe. Nem os anjos do céu. Imagina alguém aqui embaixo. Exato. É muita pretensão, né? Agora, a gente vai aprendendo, a gente vai lendo, a gente vai estudando, e então a gente vai tendo essas percepções, né? O que o mal quer fazer com as pessoas? Ele se alimenta com a dor, com o sofrimento, né? Mas o principal mesmo, a gente percebe que é isso, ele quer a alma da pessoa. Esse é o principal. E para isso, ele não consegue entrar numa pessoa se a pessoa não der abertura. Tem que ter algum tipo de abertura ou você não tem controle sobre isso? Olha, eu creio que ele consegue entrar. É mesmo? Eu creio que ele tem força para isso. Mas na teoria a gente não foi salvo? Então, mas acontece que eu creio também que Deus protege aqueles que têm a sua proteção. Aí ele não vai entrar, claro. Mas que ele tem força, tem. Tem força, né? Não pode menosprezar. Mas ele tem força também de soprar ideias na sua cabeça? Soprar ideias na sua cabeça. Muitas pessoas chegam com ideias erradas, porque ele leva pessoas para falar para você, às vezes. Poxa, faz isso. Então aquela pessoa te dá uma má ideia. Né? Mas sim, mas tem gente que ouve. Eu ouço falando no meu ouvido. Ele faz isso. E às vezes parece o próprio pensamento. Confunde às vezes com o próprio pensamento. Com o próprio pensamento, vai dando desejo, vontade nas pessoas, as pessoas fazem coisas erradas, né? Entendi. Isso sim, claro que sim. Você vê, o mal, ele tentou Jesus 40 dias. 40 dias Jesus lutando contra o mal lá no deserto. Jesus jejuando, né? Como ele não tem. Se foi até Jesus, é o Filho de Deus. Exato. Isso é o mais... Você entendeu?
mais assustador, né? Então, Ele tentou o próprio Cristo. Sim, a gente tem fé, a gente vai dizer, se você falar para mim, eu vou dizer assim, não, eu não tenho medo, né? Eu não me preocupo com isso, Deus me protege, mas a gente sabe que o mal, ele é astuto, né? Então a gente tem que estar firme nessa proteção divina aí para que... Mas ele é astuto. Astuto e sabe muita coisa. Sabe, né? Muita coisa, claro que sabe. Da tua vida. Sabe. Ele tá aqui há muito tempo. Sabe muita coisa. Muita coisa. Ele era um anjo de luz, né? Era um anjo que andava com Deus. Qual que é o contexto de Lúcifer? Ele era o anjo mais poderoso? Era um anjo belo. E que provavelmente deve ser assim até hoje. Sua aparência deve ser bela até hoje. Criou-se na mente que ele é feio, né, com chifre. Mas eu acredito, não tem escrito em lugar nenhum sobre isso. Isso são coisas que as pessoas leem e falam, não, eu acho que é isso, né?